E se eu te dissesse que as nossas decisões, o nosso comportamento, talvez não sejam 100% nossos? Imagina só que existem forças invisíveis, microscópicas, que podem estar puxando as cordinhas por trás de tudo, influenciando os riscos que a gente corre e até a nossa personalidade. Bem, para entender esse fenômeno, que parece até coisa de ficção científica, a gente vai começar a procurar por esse fantasma na máquina do nosso cérebro. Essa é a pergunta que não quer calar. Será que estamos mesmo no controle total das nossas mentes? A ciência está começando a mostrar que, olha, a resposta para isso é bem mais complicada do que a gente imaginava. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. E a primeira pista é bem estranha. Pensa bem, uma infecção que a pessoa nem sabe que tem, uma infecção silenciosa, ligada a uma coisa tão concreta quanto acidentes de trânsito. Como assim, né? É uma correlação que precisa de uma explicação. Como é que algo dentro do nosso corpo pode afetar nossas ações de um jeito tão drástico? Então, essa correlação bizarra levanta a questão quem, ou melhor, o que está por trás disso? E a resposta não é nenhum fantasma não, é um organismo bem real. E aqui está ele, o Toxoplasma gondii. Guarde esse nome. Ele é um parasita de uma célula só e é o que a gente chama de neurotrópico. Basicamente, o alvo preferido dele é o nosso cérebro. E uma vez que ele chega lá, ele não fica só de bobeira não. Ele forma cistos, fica ali, quietinho, esperando. E como a gente vai ver, agindo. E o mais impressionante é o quão comum ele é. A gente está falando de quase 1/4 da população mundial infectada com esse parasita cerebral. Isso muda tudo, né? Deixa de ser uma curiosidade da biologia para se tornar uma questão de saúde pública global com implicações enormes para o nosso comportamento. Certo, mas como? Como é que uma única célulazinha consegue alterar um comportamento de um ser tão complexo? A resposta está na química do cérebro. O parasita não usa força, ele é um mestre da manipulação química. Para a gente entender essa manipulação, precisamos falar rapidinho de uma pecinha-chave no cérebro, a dopamina. Pensa nela como o combustível da motivação. É a dopamina que move nosso sistema de recompensa, que influencia nossa disposição para correr riscos e que molda o que a gente deseja. É um dos botões mais poderosos no nosso painel de controle interno. E é aqui que a gente vê a jogada de mestre do parasita. Ele invade as células nervosas e basicamente instala o próprio programa lá dentro. Ele já vem com o gene de uma enzima que é fundamental para produzir dopamina. Ou seja, ele não pede para a célula produzir mais. Ele mesmo assume o controle da produção. E o resultado disso? As células que são infectadas por ele liberam 350% a mais de dopamina. Isso dá uma ideia da escala da manipulação. Não é um ajustezinho fino, não. É uma verdadeira inundação química que reconfigura todo o sistema de motivação do cérebro. O exemplo mais clássico desse sequestro químico é o que acontece com ratos. O parasita precisa chegar no intestino de um gato para completar seu ciclo de vida. Então, o que ele faz? Ele reprograma o cérebro do rato. O medo natural que o rato tem de gato desaparece. Pior, o rato começa a se sentir atraído pelo cheiro do predador. É uma estratégia evolutiva brilhante e bem assustadora. Tá, isso é o que acontece nos ratos, mas e em nós, humanos? Para um roedor, o resultado é fatal. Para a gente, as consequências são bem mais sutis, mas nem por isso menos importantes, e afetam a vida de milhões de pessoas de forma silenciosa. As pesquisas ligam essa infecção a um monte de mudanças. Maior disposição para correr riscos, reflexos mais lentos, e aí, olha só, a gente volta lá para o começo, para a história dos acidentes de trânsito. Faz mais sentido agora, né? E não para por aí. Existem associações com mudanças de personalidade e até ligações bem preocupantes com transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia. A questão é que essa inundação de dopamina pode estar nos remodelando de maneiras que a gente só agora está começando a entender. E se você acha que o Toxoplasma é um caso isolado, pense de novo. Ele pode ser o manipulador mais famoso, mas ele não está nem um pouco sozinho nessa. A natureza está cheia de exemplos de parasitas que evoluíram para controlar seus hospedeiros. Tem, por exemplo, a Naegleria fowleri, que tem um apelido terrível de ameba comedora de cérebro. O método dela é bem mais direto e brutal. Ela entra pelo nariz e usa o nervo olfatório como uma estrada direta para o cérebro, causando uma infecção quase sempre fatal. É uma demonstração assustadora de como o nosso sistema nervoso é vulnerável. Ou então o Trypanosoma brucei, que causa a doença do sono. Esse parasita ataca o nosso ritmo biológico. Ele invade o sistema nervoso central e bagunça completamente o ciclo de sono, o que causa confusão e mudanças profundas de comportamento. É outra estratégia, um alvo diferente, mas com o mesmo resultado, o controle do sistema nervoso. E tudo isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial. Depois de ver as evidências, os mecanismos e os culpados,
quem está realmente no controle. Quem é o fantoche? E quem é o mestre? É a pergunta que fica no ar. Se um parasita de uma célula só pode inundar nosso cérebro com dopamina, alterando nossos impulsos e reações, onde é que a gente traça a linha entre a biologia do parasita e o nosso livre-arbítrio? É uma questão que desafia o nosso entendimento sobre identidade, sobre decisão e, no fim das contas, sobre o que realmente significa ser humano.